E então eu joguei o beta do Concorde, o jogo mais polêmico da Sony dos últimos tempos. Por eles terem decidido lançar um jogo live service e etc, vocês já devem estar de saco cheio de ouvir falar sobre isso. Mas afinal, será que o jogo é tão ruim assim mesmo? Ou isso é só frustração pelo que a gente espera da Sony? Bom, eu fui jogar e tirar minhas próprias conclusões. Dando um breve resumo do que se trata o jogo, o Concorde é tipo um hero shooter, como por exemplo Overwatch, Valorant e etc. O jogo começa com uma cutscene apresentando os personagens, que por sua vez eu achei até que tem seu carisma, suas personalidades, estilos. Eu não achei nenhum personagem totalmente genérico assim, mas é impossível negar que lembra um pouco de Guardiões da Galáxia. Sinceramente, gente, não tem muito o que falar sobre enredo aqui, eles só estão aguardando pra saber se farão ou não parte de uma organização chamada Free Gunners, tipo, sei lá, Overwatch, enquanto viajam pela galáxia conversando com uma IA. E, enfim, minha experiência no jogo até aqui tinha sido até bem positiva. Não achei personagens vazios e sem carisma, os personagens pelo menos foram até bem caprichados, apesar de parecerem super genéricos. Mas aí eu quero trazer uma reflexão pra vocês. Genérico é necessariamente ruim? Porque, por exemplo, quando a gente fala de jogos do gênero Souls-like, a gente tá falando de um gênero que todos os jogos são quase iguais. Elden Ring, Dark Souls, Demon Souls e etc. Sekiro. Os jogos são idênticos, cara. Isso pra não falar de jogos de terror. Until Dawn, todos os jogos do Dark Pictures, The Quarry e etc. Querem mais exemplos? A gente pode falar de Free Fire, Fortnite, PUBG, todos são jogos iguais, entre aspas, genéricos. E isso torna todos eles horríveis? Não, então eu acho que isso não deve ser pauta na hora de analisar um jogo. Embora a gente sempre espere da Sony histórias originais, lindas, single player, enfim. Acontece que muitos jogos genéricos são aclamados pelos jogadores e pela crítica, basta ser bom. A questão aqui é, será que Concorde é bom? Será que um hero shooter full price, live service vai conseguir competir com Overwatch, Valorant, entre outros, que são gratuitos pra jogar? Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no jogo e depois eu dou essa minha opinião. Como eu disse, primeiro começou nessa cutscenezinha aí. E vale lembrar que sim, o jogo tá todo dublado em português. Pra ser livre. Com um guerreiro calosiano mongoso. E um robô que deixa a nave arrumadinha. Como nenhuma outra. Então é isso. A partir de agora, a tripulação Free Gunner da Estrela do Norte tá na ativa. Estrela do Norte, aqui é a Cutter Sombria. Eu só queria dizer que começou. Mas dito isso, depois dessa cena, os personagens começaram a falar uma língua que eu nem sei qual é. Wohl echt Pech. Vielleicht brauchen wir auch einen bedrohlicheren Namen. Zum Beispiel Hollow Mirage. Die haben uns noch neulich vor dem Gildenkontrollpunkt gewarnt. Und jetzt drohen sie uns? Tja, so läuft das. Laut Freegunner-Kodex teilen wir uns die Sterne, aber auf dem Planeten kämpft jede Crew für sich selbst. Tá bom, eu concordo plenamente com o que ela falou. Mas tudo bem, é um beta, os bugs são normais. Depois dessa cutscene aí, eu fui direto pro jogo. Entrei na fila pra poder jogar e caramba, viu? Demora a beça. Não parece que tem tanta gente jogando isso, mas enfim, vamos lá. Você tem alguns modos pra escolher, mas nesse beta só o eliminação tá disponível. Que é basicamente um deathmatch. Você vai matando, matando, matando e quem tiver matado mais no final ganha. Você tem essa introdução no começo que eu achei longa demais. Mas ela explica as regras ali do jogo, que você tem que abater as pessoas pra poder vencer. Básico do básico de uma partida de hero shooter. Quando a nave chega no local, você pode começar finalmente a escolher seu personagem. Aí aparece a tela de seleção de Free Gunners. Eu escolhi essa Raimara aí, porque eu achei ela maneirinha. E caras, eu vou te contar um negócio, viu? Tanto que eu apanhei nesse jogo no começo, porque eu acho que essa personagem aí não é fácil não. Primeiro que ela só tem uma bala e tem duas habilidades ali que, enfim. Vocês vão ver minha gameplay de fundo enquanto eu falo sobre o jogo e vocês vão me ver morrendo muito no começo, mas eu melhoro depois. Acredita em mim. Enfim, o jogo ele é muito parecido com Overwatch, mas com uma pegada um pouco misturada com Valorant. Você começa na sua base, você tem sua vida, tem duas habilidades. Até então, pelo que eu joguei, esse jogo não tem ultimate, tá? Então isso diferencia do Overwatch. Como eu disse, nesse modo eliminação, você tem que matar o seu adversário e pronto, mano. Não tem segredo. Todos os personagens aqui têm pulo duplo, tá? Além de dar 2 pulinhos, você também pode planar um pouquinho. Dar um dash pro lado pra poder
desviar de alguma coisa, sei lá, isso vai aparecer aí no gameplay de fundo daqui a pouco. E é isso, é um jogo online, hero shooter, onde você precisa eliminar seus inimigos e quem tiver eliminado mais no final vence. Pelo menos nesse modo que eu joguei, que é o eliminação, é o único que tá disponível nesse beta. Sobre a gameplay, eu achei ela legalzinha, cara, eu não achei nada de horroroso não, embora não chegue aos pés de Overwatch. Eu acho que nem de Paladins, nem de Valorant, a gente não vai nem falar sobre isso. Mas o jogo, cara, não é horrível, é um jogo divertido. Você consegue se divertir jogando esse jogo facilmente, cara. É óbvio que é mais do mesmo, e isso incomodou muita gente. Porque afinal, se eu quero jogar uma versão de Overwatch, eu vou jogar Overwatch. Se eu quiser uma versão de Valorant, eu vou jogar Valorant. Ainda mais que agora o Valorant tá chegando pra console também, tá em beta fechado. Então, acima de tudo, o timing desse jogo é horrível, por isso que estão falando tão mal dele. E também muita coisa recaiu sobre esse jogo por conta dele ser o único exclusivo da Sony, literalmente o único exclusivo de verdade anunciado pra poder chegar. E a gente fica nessa carência dos jogos de verdade da Sony, né, que são aqueles single player com histórias incríveis como The Last of Us, Uncharted, etc. Como eu já disse no vídeo passado, essa geração tá passando por sérios problemas. E todo esse contexto, toda essa história, toda essa coisa envolvendo a Sony acabou recaindo sobre esse jogo, porque pensem comigo, se fosse só mais um jogo, se não fosse um exclusivo da Sony, se fosse simplesmente um joguinho lançado por uma empresa qualquer, eu aposto que a abordagem seria outra, eu aposto que estariam falando sobre como esse jogo vai competir com Valorant, etc, e blá blá blá, só que, cara, o contexto estragou muito a experiência desse jogo, porque ninguém espera que a Sony lance algo genérico, embora seja algo genérico que não seja ruim, ainda é algo genérico. Um hero shooter live service não é o que a galera da Sony tá querendo, sabe? E o PlayStation 5 não tem nenhum jogo exclusivo até o momento. A gente já tá na metade da geração e a gente tá vivendo de jogos de PS4 melhorados. Mas por que eu tô falando disso tudo? Porque isso tudo tá impactando nesse jogo, porque se a gente for analisar com justiça, ele não é um jogo ruim, ele tá longe disso. Os personagens são carismáticos, a gameplay é divertida, embora você estranhe no começo, ela é de boa, cara. Esse jogo tá recebendo um hate desproporcional só por conta dele ser da Sony, e a Sony não estar lançando nada no lugar dele, sendo que, tipo, o jogo não tem culpa. Os desenvolvedores fizeram um trabalho legal, não é um jogo horrível não. Mas aí a gente entra em um detalhe muito importante, o preço. A versão mais barata desse jogo no PlayStation tá saindo a R$200, sendo que o próprio Overwatch começou como um jogo full price e virou free to play. Eles perceberam que esse tipo de jogo não consegue se sustentar sendo full price. Respondendo a pergunta que eu fiz no começo sobre se esse jogo vai ou não ser competitivo, se ele vai ou não competir com Overwatch, etc, custando R$200, mas de jeito nenhum. Se eu posso jogar Overwatch de graça, se eu posso jogar Valorant de graça em qualquer plataforma, por que alguém em sã consciência pagaria R$200 pra jogar Concorde? Como eu disse, o jogo é legalzinho, ele é divertido, mas pra valer R$200 ele tem que comer muito arroz com feijão. E mesmo que ele valha R$200, ninguém vai querer pagar, porque a concorrência é gratuita e melhor. Então, concluindo, Concorde não é um jogo ruim, é um jogo de tiro comum, você vai conseguir se divertir. Não é mal feito, até mesmo no beta, não é cheio de bugs. Personagens são carismáticos, mas você mal vê alguma coisa sobre eles, você fica só trocando tiro com os outros. Mas dito isso, não é um jogo que vale o preço. Custando esse preço e competindo com Overwatch e Valorant, esse jogo tem tudo pra afundar completamente na lama. Fora todo o contexto que envolve ele, que envolve a Sony, enfim. Pode ser que seja um pouco de injustiça o que vai acontecer com esse jogo. Mas querendo ou não, foi uma decisão que eles tiveram e eles vão ter que arcar com isso. É um bom jogo, mas não é bom o suficiente. No mais é isso, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam também desse jogo, o que acharam do vídeo. Eu tô começando aqui agora, então realmente ainda tem muito que melhorar, muito que editar, até porque não teve edição nenhuma nessa porcaria aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever. A gente se vê e até a próxima.